como ter um controle preciso de velocidade e torque em motores elétricos. Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação e hoje nós vamos falar desse cara aqui, que é o inversor de frequência. Nós vamos aprender um pouco sobre esse elemento tão importante no controle de motores elétricos. Vamos lá? Pessoal, antes de nós nos aprofundarmos no assunto de inversor de frequência, veja se você está inscrito nesse canal, porque esse canal aqui tem muitos conteúdos sobre elétrica, sobre mecânica, sobre automação, muitos conteúdos mesmo, bacanas. Então, já veja aí se você está inscrito. Se não estiver inscrito, já faça a sua inscrição. Ative o sininho do YouTube aí para ser avisado dos conteúdos novos e já deixe seu like, nós agradecemos muito. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso conteúdo aprender um pouco sobre inversor de frequência. Então, gente, esse cara aqui, ele é utilizado no mundo todo. Então é muito importante você aprender que ele é um item muito importante da automação, tá? Tanto industrial quanto residencial, tá bom? Então, o inversor de frequência, né, também conhecido como drive de velocidade variável ou VFD, você vai ver muito em inglês, né? Variable Frequency Drive. Tá? Vai ver muita sigla VFD em inglês. Por quê? Ele é um dispositivo eletrônico que controla a velocidade e o torque de motor elétrico de indução trifásica, tá? Então, como eu disse, ele é utilizado no mundo todo. Essencialmente, ele converte a energia elétrica da rede, geralmente CA, corrente alternada, tá? Em corrente contínua. Então, internamente, ele pega o CA, a corrente alternada, e transforma em contínua. E depois ele volta isso para a corrente alternada. Só que essa corrente alternada, ela volta com uma frequência controlável, tá? Ela volta a ser corrente alternada com uma frequência controlável. Aí muitas pessoas vão medir a saída do inversor e falam assim, poxa, não tem tensão nenhuma na saída do inversor. Ele tá em read lá, ou tá, né, em read, na verdade ele tá rodando, né? Ready, ele está pronto para rodar, né? Aí quando ele está lá em run, ele está, né, rodando. Ah, eu tô lá e o meu inversor está em run, só que eu tô medindo e não tem saída nenhuma. Gente, é que o seu multímetro não está pegando a variação que está saindo ali de tensão, tá bom? Então, para pegar isso aí, você teria que ter um multímetro RMS, que ele vai medir a tensão, a potência ali real, né, a frequência e a tensão. Aí ele vai conseguir pegar, tá bom? Então é por isso que às vezes você não consegue pegar a saída do inversor no multímetro. Mas quando você está com a frequência muito alta, o controle de velocidade mais alto, você consegue pegar alguma coisa no multímetro sim, tá bom? Então, ó, olha aqui, ó, como funciona o hardware, tá? Aí eu tenho o retificador. Lembra que eu falei, entra CA, ele retifica para CC. Então essa parte primeira aqui, ó, vocês estão vendo aqui que tem um monte de diodo, tá? O que acontece aqui, gente? Lembra do conteúdo de ponte retificadora? Ou conteúdo de diodo que tem aqui no canal? Se você não assistiu, vai lá e assiste o canal de diodos. É muito importante, tá? O diodo, ele retifica, tá? Então ele retifica em meia onda, tá? Tem a onda completa e tem meia onda. Então, ele retifica isso para corrente contínua. Então, entra CA, passa no retificador, vai para CC, corrente contínua. Aí eu tenho o barramento aqui, ó. Eu tenho um barramento de corrente contínua, tá? Tem um barramento aqui, é um filtro, tá vendo? Eu tenho um filtro aqui, eu tenho um indutor aqui. Então, essa simbologia de indutor, essa aqui é de capacitor, é um filtro, tá bom? Esse cara aqui é diodo. E esse cara aqui, ó, é transistor. Olha que bacana. Então, a gente aprendeu aí sobre eletrônica, sobre simbologia eletrônica aí, tá? O inversor, tá? A parte mais importante do inversor de frequência, ele é composto por transistores de potência, que é o IGBT, tá? O IGBT, gente, eu vou mostrar para você aqui, ó. Nesse carinha aqui, a gente não vai conseguir ver muito. Esses caras aqui, ó, são capacitores, tá vendo? Ele tá no barramento CC. Esses caras aqui, ó, tá? Tem um varistor aqui para proteção, tá? O IGBT, ele tá aqui dentro, gente, ó. Aqui dentro, ó, você vê o IGBT, tá? Um lado aqui eu tenho uma ponte retificadora, tá? Aqui, ó, esse pretinho que tá aqui, ó, ele é uma ponte retificadora.
Esse cara aqui, ó, esse cara mais claro, na placa aqui, ele é o IGBT, tá bom? Esse cara é o IGBT e esse aqui é a ponte. Então, esse cara aqui é o retificador e esse cara aqui, tá? É o inversor. Ele volta, aqui retifica para corrente contínua e aqui eu volto para corrente alternada. Pô, Dario, mas que louco, né? Eu faço lá, eu entro a CA, eu retifico para CC, depois eu volto CA de novo? Sim, porque essa CA eu tenho um circuito de controle, gente. Aqui, ó, do lado, vocês veem aqui, ó, eu tenho um circuito de controle, tá? Eu tenho um microprocessamento aqui e o que que acontece? Esse circuito, ele vai fazer, dependendo do inversor, existe inversor escalar e vetorial, tá? Isso a gente vai ver nos conteúdos mais para frente, tá? Os tipos de inversor, mas vocês vão entender que, dependendo do tipo de controle, ele vai fazer ali o controle da minha saída, da frequência de saída. Então, não é uma CA igual da rede. A rede, a CA é 60 Hz no Brasil, tá? Parte americana já é 50 Hz, mas no Brasil é 60 Hz a frequência da minha rede. O que significa isso, Dario? 60 vezes ela oscila de positivo para negativo, em 1 segundo ela oscila 60 vezes, tá? Para cima e para baixo ali, positivo e negativo, naquela senoide da corrente alternada, tá? Essa é a explicação para a frequência de rede. Aqui eu controlo isso. E aí eu controlo, vou de 0 a 120, de 0 a 250 Hz, né? Nessa saída que vai para o inversor, para o motor. Na saída do inversor. No UVW que vai para o motor, eu controlo isso, tá? Depois eu tenho também, tenho o inversor, tenho o filtro. O filtro, gente, são a parte de capacitor que você está vendo aqui, ó, tá? O filtro, ele vai diretamente no barramento CC. Então, por isso que vocês veem aqui, ó, essa simbologia, porque esse capacitor, ele é polarizado. Então, esse capacitor, ele é polarizado. Ele é para corrente contínua, porque ele vai no filtro CC, tá? Conforme essa simbologia que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, vocês estão vendo aqui em cima, ó, esse carinha é um indutor e esse cara é um filtro, tá? Esse cara aqui, ó, que é a ponte retificadora, eu mostrei para vocês aqui, ó. É esse pretinho aqui que tá com pasta térmica aqui colado no meu dissipador, tá? Por causa do aquecimento, ela dissipa calor nessas aletas aqui, o ar passa aqui e manda esse calor embora. Eu troco o calor do meu dissipador com o meio ambiente, tá bom? Então, beleza, vimos aí as partes, tá? O retificador, o barramento CC, o inversor, tá? E o filtro. Ó, filtro, barramento, ele tá no barramento CC. Aqui eu tenho o retificador, que é a parte pretinha entre essas duas placas aqui, ó, esse pretinho. O meu IGBT, que é o inversor, que tá aqui entre as placas também, tá? Beleza, vimos as partes principais. Agora vamos próximo aqui, ó. Pessoal, lembrando que nós vamos falar sobre 5 passos para nós entendermos aí o que é o inversor de frequência. Nós falamos sobre o que é, falamos sobre como funciona. Agora nós vamos ver as aplicações e tudo mais. Então fica comigo até o final que você vai entender tudo. Se tá gostando do conteúdo, já vai lá, clica no like, senta o dedo no like lá, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificação, porque tem muito conteúdo legal aqui no... Então, né, agora a gente vai ver a parte de software, tá? Falamos, né, o primeiro passo a gente falou o que é, segundo, como funciona, agora a gente vai ver o papel do software. Gente, o software é o cérebro do inversor de frequência, tá? Ele é responsável por controle de frequência, determina a frequência, tensão aplicada ao motor, controlando assim a velocidade de rotação. Controle de torque, tá? Nos inversores que são vetoriais. Então, já vai memorizando. A gente vai estudar isso aqui ainda, mas vai memorizando. Eu tenho o VF, que é o vetor... eu tenho alteração de V para F, tá, gente? No inversor. Mas eu tenho controle vetorial e tenho controle escalar, tá bom? Então, vetorial ele controla torque, tá bom? Então, o controle de torque ajusta a tensão aplicada ao motor para controlar o torque, ou seja, a força de rotação, tá? Uma coisa é a velocidade, outra coisa é torque. Velocidade, torque, aquela potência naquela velocidade mais baixa também, tá? Eu controlo o torque conforme a velocidade também.
Por isso que ele é vetorial. A proteção do motor, né? Ele monitora diversas variáveis como corrente, tensão, temperatura, velocidade, protegendo o motor contra sobrecargas, curtos-circuitos e outras falhas, tá? Comunicação. Ele permite a comunicação entre outros dispositivos, como PLCs, né? Controlador lógico programável, para integrar o inversor de frequência e sistemas de automação. Integrar ele numa malha de controle, tá bom? Configuração. Permite ao usuário configurar os parâmetros do inversor com tipo de motor, tensão, de rede, faixa de frequência, etc. Então, o software, ele é responsável pela parte flexível do meu inversor. Quando eu vou comprar um inversor, gente, eu compro um inversor com característica do meu motor e da minha rede elétrica, tá? Vamos lá, já vamos aprender quais as características para mim comprar um inversor. Eu tenho que analisar tensão de alimentação, tá? Tensão e corrente de alimentação. Beleza. Aí eu tenho que... São 3 pontos principais, tá? Alimentação. Saída para o motor. Que carga que eu vou controlar. Qual o tipo de motor, tá? Qual a potência do motor. Então, alimentação, qual a potência do motor. E, terceiro, o tipo de controle que eu vou fazer. Eu vou comunicar ele com o meu CLP via rede. Eu tenho que ter opção de rede. Não, eu vou fazer controle via borne, bit a bit. Eu tenho que ter os bits aqui de entrada. As entradas digitais e analógicas. E saídas digitais e analógicas. Tá bom? Então, para você comprar ele, né? O software, gente, ele é responsável pela parte flexível. Então, eu configuro, é configurável aqui. O software faz tudo isso. Mas quando eu vou comprar, para mim determinar o hardware, eu também tenho que imaginar a minha alimentação elétrica, a potência do motor que eu vou utilizar e o tipo de controle que eu vou aplicar no meu inversor de frequência, tá bom? Vamos para o próximo passo aqui, o 4º passo, né? Para que serve um inversor de frequência? Gente, ele serve para controle de velocidade, tá? Permite ajustar a velocidade do motor de forma precisa e contínua. Reduz o consumo de energia elétrica. Ao ajustar a velocidade do motor de acordo com a carga, é possível reduzir o consumo elétrico. E ele também tem controle de partida e parada. Ele faz... O Soft Starter, a gente aprendeu aqui no canal também, tem conteúdo aqui, ele faz controle de partida e parada, só, não controla a velocidade. Lembra? A gente falou até do hardware dele, que ele tem tiristor, eu expliquei o que é um diac, o que é um triac para vocês, tem um conteúdo lá. Esse cara ele faz o controle do motor, o mesmo que o Soft Starter faz, ele controla a rampa e a velocidade e torque do motor. Então ele tem muito mais opções, tá? E ele não utiliza controle com tiristores, com disparo, ele utiliza com IGBT. Então lembra que eu falei, né? Lá no Soft Starter eu tenho um controle com disparo, com diac, triac, né? E tem também um processamento de sinal. Mas aqui eu tenho um IGBT, que é transistor, tá? Lá é diac e triac, o controle. Aqui é transistor, tá bom? Então aí já matou. Então, a redução de consumo aumenta a vida útil do motor. Por quê? Porque ele protege o motor. Soft Starter também protege, tá? A diferença entre o inversor e o Soft Starter, a principal é que o inversor é muito mais flexível e faz muito mais controles, tá? Ele não controla só partida e parada como o Soft Starter, ele controla o durante, né, a produção com a variação de velocidade e torque. Os dois, ele controla a velocidade e torque durante o motor rodando, tá? Soft Starter só na rampa de aceleração e desaceleração. Ponto. Então, aumento da vida útil, ele faz a proteção do motor, melhora a qualidade do produto, né? Permite um controle mais preciso nos processos, garantindo a qualidade do produto final. Aumento da produtividade, permite otimizar os processos, aumentando a produtividade da linha de produção. Aqui, de novo, tá? Um circuito aqui, a parte de hardware. Então eu tenho a simbologia aqui de diodo, que é o que? O meu retificador. Eu tenho a simbologia de filtro, de capacitor, que é o que? É a minha parte do barramento CC, né? Então eu faço, aqui tem indutor, filtro, barramento CC.
Depois eu tenho a parte de GBT. GBT é transistor de potência. Então, aqui eu alterno ela de novo. Volto para CA. Beleza. Aqui, ó, você vê o sinal, ó. A entrada aqui, ó, entro, alimentação de rede, 60 Hz. Depois eu retifico, tá? Eu tenho a meia onda aqui. Aí depois, na verdade aqui é a onda completa. Retifiquei aqui a onda completa, tá? Porque é uma ponte. Sinal linearizado, tá? O filtro e o indutor transforma isso, né? Suaviza aí os picos, tá? Depois o sinal chaveado, que é o IGBT, tá? Então aí, ó, tá vendo que eu tenho aqui uma onda quadrada, tá? E totalmente controlada, tá? Aí o sinal de saída senoidal, tá bom? Então aqui eu tenho aí a parte de controle, né? Aqui, ó, eu tenho a parte do controlador. IHM, onde, né, a IHM é esse cara aqui, onde eu coloco os valores, os parâmetros, tá? A IHM. E as portas I/O, tá? As portas I/O estão aqui, ó. Entrada e saída lógica estão aqui, sendo digital ou analógica, tá bom? E as aplicações, gente? As aplicações, tá? Os inversores de frequência são utilizados em diversas aplicações industriais, como bombas, controle de vazão em sistema de bombeamento, ventiladores, controle de vazão de ar, né? De sistema de ventilação ou exaustão, compressores, controle de pressão de sistemas de pressão, esteiras transportadoras, controle de velocidade no transporte de produtos, máquinas ferramenta, controle de velocidade de corte, elevadores, controle de velocidade de posição em cabine. Tem diversas máquinas, gente, que utiliza o inversor de frequência para fazer esse controle de velocidade e torque, tá? Então, pessoal, hoje nós vimos aí, falamos do inversor de frequência, falamos o que é, como funciona, a parte do software, né, as suas aplicações. Então, bastante coisa aí pra gente desvendar esse carinha aqui, e no próximo conteúdo nós vamos aprender a instalar e parametrizar. Então acompanhe os próximos conteúdos. Se não fez a inscrição ainda, aproveite o momento, vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like, e eu vou deixar mais 2 vídeos aqui de indicação para você aprofundar seus conhecimentos. Até a próxima!